um boletim foi divulgado ontem pela Fiocruz com um mapa pintado inteiro praticamente de vermelho, né? Citando que é o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Esse mapa acabou repercutindo aqui nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, falando justamente sobre essa situação, né? Como está difícil hoje você encontrar uma vaga nos hospitais do país. A gente vai entender um pouco mais sobre esse relatório. Na ponta da linha está o infectologista, pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Júlio, eu queria que você falasse um pouco sobre esse relato histórico, né, que a Fiocruz acabou mostrando nesse mapa, que teve uma repercussão enorme também aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, né? E por que o Brasil chegou nessa situação? Bom dia para você, Júlio. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês da Band News. É um momento trágico, né? Assim, é o pior momento da história brasileira em termos sanitários, em termos de saúde. Não existe nenhuma tragédia que ocorreu na história brasileira que seja comparada ao que vivemos atualmente, perdendo quase 3 mil pessoas diariamente, né? A gente chegou nesse momento muito pela dificuldade de ter uma coordenação no combate à pandemia baseado na ciência, no que os organismos internacionais recomendam, e falta de uma coordenação federal no sentido de organizar essa resposta. A comunicação é muito importante, principalmente da adesão das medidas preventivas pela população, pela sociedade, pelos municípios de diferentes estados. Quando você não tem uma coordenação, cada município, cada estado toma uma medida, adota uma conduta que não necessariamente é a mais adequada naquele momento específico. E tem como... Aquele mapa, Desculpa, se a gente puder mostrar, Carlinha, desculpa, eu falei para o Thiago para a gente tentar mostrar o mapa, que ontem acabou viralizando no mundo inteiro, né? Para quem está acompanhando as imagens no YouTube, você consegue ver aí praticamente o Brasil inteiro pintado em vermelho, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é esse mapa, Júlio, por favor. Esse mapa, os estados que estão em vermelho, são todos os estados que já estão com mais de 80% de taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva. Ou seja, é um colapso, né? É um colapso, porque o leito de UTI você não chega a 100%, porque você tem os óbitos, você tem as altas, então sempre tem uns 5%, 6%, às vezes 10%, que é a rotatividade normal desses leitos. Então, assim, o Brasil como país, ele entrou em colapso. Então, não é questão de uma região norte, como foi no passado, né? Em janeiro, em Manaus, é todo o país em colapso e sem nenhuma perspectiva de abertura de novos leitos, porque não existe fornecedor de material para unidade de terapia intensiva, não existe equipe médica, não existe, em muitos locais, dificuldade da logística de oxigênio, de levar oferta de oxigênio, assim como aconteceu em Manaus. Então a gente, assim, está de pés e mãos atadas no sentido de abertura de novos leitos. Então só nos restam as medidas preventivas, as medidas individuais e também as medidas coletivas, como o lockdown. É o momento de se pensar realmente um lockdown mais ampliado, pelo menos nas capitais, em todo o país. Doutor Júlio, ontem a gente ficou muito assustado ao trazer aqui informação de que na capital paulista há hospitais particulares pedindo vaga, pedindo leito para hospitais públicos. Queria saber do senhor se o senhor já tinha ouvido falar nesse tipo de situação e o que é que a gente pode fazer de fato, né? O senhor está falando em lockdown nas principais capitais. A pessoa que está ouvindo a Band News FM neste momento, é claro que ela já tem um senso de urgência, mas como é que ela pode colaborar nesse momento, deixando de circular, evitando qualquer outro tipo de internação, né, se colocando em risco para, por exemplo, se machucar, enfim. O que é que a gente pode fazer nesse momento e qual é, enfim, a perspectiva, né, para os próximos dias? Primeiro, assim, esse cenário do setor privado solicitando leitos no público já aconteceu em outras cidades, né? Já aconteceu, por exemplo, na cidade que colapsaram. Esse é a história natural. E para você entender que não é uma questão só de gestão, da capacidade de gestor público vencer a burocracia na abertura de novos leitos. Se o setor privado não está conseguindo atender
os seus segurados, é porque ele não tem também mais capacidade de abertura de novos leitos, não tem espaço físico. E se ele, que tem muito menos burocracia que o setor público, não está dando conta, imagine o setor público. Então, esse é um ponto importante. Do ponto de vista das medidas que cada um deve adotar, evitar o máximo sair. Sair só para as atividades extremamente essenciais, como comprar o seu alimento, ir numa farmácia, ir no hospital. Outra medida extremamente eficaz, vamos focar nas máscaras. As máscaras, a gente sabe que é a principal barreira individual de conter a transmissão. Quanto maior a qualidade dessa máscara, mais adequado, e também a maneira de estar utilizando a máscara. A gente circula na rua aí, a gente observa muitas pessoas utilizando a máscara no queixo, não cobrindo o nariz, e só colocando a máscara do ponto de vista fiscalizatório, quer dizer, quando entra numa loja, quando entra no transporte público, e aí ela utiliza essa máscara. O cenário, a última pergunta, o cenário para os próximos dias é de média móvel em ascensão, em todos os estados, em número de casos e de óbitos. Para você ter uma redução de óbitos, primeiro você tem que ter uma queda de casos. E não é isso que a gente observa no gráfico do Brasil e da maioria dos estados. Então, a tendência nossa é superar os 3 mil óbitos diários nos próximos dias e essa tendência continuar na próxima semana, porque a gente está tendo muita dificuldade de instituir as medidas preventivas e sem vacina suficiente, essa curva não vai sofrer uma inflexão muito grande nos próximos dias. Doutor, então foi muito importante o que o senhor disse agora sobre o uso das máscaras. Eu queria que o senhor, então, explicasse para a pessoa que nesse momento está ouvindo a rádio. Eu não tenho dúvida de que isso está acontecendo, né? De alguém ouvindo a rádio com a máscara no queixo, ou então não cobrindo o nariz, ou então pendurada ali do lado. Faz diferença, né, a utilização da máscara? Total diferença. Cada vez mais a gente identifica que a transmissão por via respiratória é a principal via de transmissão. A gente sabe, por exemplo, que dentro dos hospitais, que são profissionais de saúde altamente expostos, quem está nos leitos de enfermaria UTI que atendem Covid tendem a usar mais material de proteção e ter menos infecção. Então, esse é o adereço principal. Se você tem condição de ter uma PPF2 N95, aquela profissional você tenha. Se não, use uma cirúrgica e cubra com uma caseira, 2 máscaras. Se você não tem condição, use sua caseira, mas de forma adequada, sempre cobrindo boca e nariz o tempo todo, no momento que você estiver fora da sua residência. Doutor Júlio, o senhor falou sobre o lockdown, né, que é uma realidade imposta em outros países, mas no Brasil, de verdade mesmo, né, a gente não acompanhou essa situação, aquela situação em que o cidadão está andando no meio da rua, uma autoridade ali para e fala, o senhor não pode circular aqui, volte para casa, né? A gente viu isso na Europa, em algumas partes, poucas, mas teve também aqui nos Estados Unidos. Para essa realidade do lockdown mesmo, das pessoas não circularem, além da ajuda do governo, que a gente já falou, as pessoas precisam ter dinheiro em casa para continuar sobrevivendo, não morrer de fome, né, mas ficando em casa. Mas precisaria de algo mais drástico, a intervenção, sei lá, de uma polícia mais eficiente, se fala até de uma ação coordenada do Exército, enfim, o que o senhor imagina que isso pode ser feito para que essa ação de fato tenha sucesso, doutor? Primeiro, garantir uma assistência social, né, recurso, auxílio emergencial, a justamente essas pessoas que assim, não tem nenhuma forma de se manter, não tem um vínculo formal. O trabalho informal gera necessidade desse trabalho diário. Se você não tem um apoio social, essa pessoa vai sair, porque senão ela passa fome mesmo. E tudo bem, a gente entende que uma parte da população vai necessitar ir para a rua para se alimentar, porque não tem, no momento, um suporte social adequado, nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do municipal. Mas tem uma parcela grande da nossa população que é trabalhador formal, que vai para a rua, que se expõe e poderia estar cooperando. A conta é simples, a gente tem leitos no setor privado, no setor público. O setor privado está colapsado porque a classe social mais alta também se expôs, também adquiriu a doença, também
utilizou esses leitos hospitalares em unidade de terapia intensiva. Se a gente não tivesse essa classe social elevada utilizando esses leitos, eles poderiam ser contratados pelo setor público para ser ofertados justamente para esse grupo populacional. Seria impossível fazer qualquer tipo de contenção pela necessidade do trabalho informal e do ganha-pão dia a dia. Então, assim, a justificativa que o Brasil não consegue fazer lockdown é real. A gente nunca atingiu 70% de taxa de isolamento, mas parte desse insucesso se deve também à nossa sociedade. Não os mais pobres, que é impossível a gente instituir medidas mais duras para essa população, mas justamente as classes que poderiam fazer isolamento e não estão aderindo. E estão indo para festa, indo para bar, lotando festas clandestinas, perpetuando a doença e utilizando esses leitos de terapia intensiva, poderia estar disponível na nossa rede como um todo, tanto público como privado. Uns cuidando dos outros, né, doutor? Deveria ser assim, e também tem muita gente que fala e, na verdade, no dia a dia não faz, né? Adora dar bronca nos outros, mas na hora ali do vamos ver, acaba se reunindo com pessoas de fora do próprio círculo, aí é complicado demais. Mas eu queria resgatar um trechinho do começo da sua fala, doutor, sobre a importância da comunicação, a importância que a comunicação errante teve sobre esse efeito que a gente está observando agora, né, de colapso no sistema de saúde e das mortes se aproximando das 3.000 diárias. Tem como corrigir esse rumo? A gente viu uma troca de ministro da Saúde agora. Caso esse novo ministro adote uma postura que seja considerada eficiente, ele vai conseguir se comunicar com a população, ou essa comunicação ela já acabou um pouco enfraquecida, né? A mensagem, ela vai conseguir ser passada de forma eficaz? Eu acho que sempre dá tempo. Eu sou bastante otimista do ponto de vista da gestão da pandemia, mas é necessário uma mudança muito brusca de atitude, principalmente do presidente, porque, como foi dito quando o ministro tomou posse, que a política de saúde da gestão da pandemia não é a política do Ministério da Saúde, e sim do governo federal, e nesse sentido, na figura do presidente. Então, claramente, o presidente já se convenceu que vacina é importante, tanto que autorizou a compra de mais doses, isso vai ser muito bom para o Brasil, mas ele não se convenceu, por exemplo, das medidas restritivas, ele não apoia, também, em muitos momentos, não apoia o uso de máscara. Então, é importante esse tipo de convencimento de quem está liderando a resposta. Nesse caso, não é mais o Ministério da Saúde, não é mais o ministro, é o próprio presidente. Então, é importante esse entendimento e essa percepção para que a gente possa, de alguma forma, adotar medidas mais proativas e convença grande parte da população a também a adotar essas medidas. Eu quero agradecer a presença do Dr. Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, infectologista Fiocruz, que divulgou ontem um mapa chamando a atenção para a situação dramática que o Brasil vive nesse momento, o pior momento da história, nas ocupações dos hospitais, de leitos, não só hospitais públicos, mas também privados do país. O Dr. Júlio traçou um panorama de como é que está a situação hoje e o que pode ser feito no curto, no médio prazo, para que a gente saia dessa. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Band News FM. Tomara que em breve a situação melhore. Um grande abraço para o senhor. Grande abraço, é um prazer estar com vocês.